Bom, vamos lá, pessoal. O que nós vamos discutir hoje é as representações dos números complexos. O que é um número complexo mesmo? Na fórmula de Euler, um número complexo é um número real mais um número imaginário. Joia? E quais as representações que nós temos? Primeiro, nós vamos falar da representação gráfica do número, ou seja, usando o plano de Argand-Gauss, nós vamos representar o eixo real e o eixo imaginário. Tá? E o plano de Argand-Gauss nos permite fazer essa representação. Depois, nós vamos falar um pouquinho sobre o módulo do número. Basicamente, o que é o módulo de um número? É a magnitude dele. Tá? E, por último, falaremos do argumento do número complexo, que basicamente também é a representação angular entre o vetor do número complexo e o eixo real do plano de Argand-Gauss. Beleza? Joia! Boa aula para vocês. Bom, então, a primeira coisa a fazermos é entendermos para que servem as chamadas representações. A representação gráfica é para esboçarmos as raízes. Então, eu tenho uma função e eu quero esboçar as raízes dessa função para fins de um projeto. Eu quero, por exemplo, lá na teoria de controle moderno, servos-mecanismo, nós usamos a representação gráfica para projetar os controladores, PID, PI, PD. E aí eu quero fazer a representação dessa equação. Para isso, o que eu preciso fazer? Primeira coisa a fazer é identificar qual a ferramenta matemática. O ideal para uma equação que envolve raízes complexas é usar o algoritmo de Bhaskara, onde delta é igual a b quadrado menos 4ac e x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. A gente está bem habituado a essa fórmula. Para aplicarmos, então, a primeira coisa a fazer é calcular o valor de delta. Ou seja, eu coleto os coeficientes a, b e c para a minha equação. E aí, uma vez de posse disso, eu calculo o meu delta. Meu delta vai ficar, então, como? Delta é igual. No lugar de b, substituo por menos 2. Então, isso aqui vai ficar menos 2 ao quadrado. Menos 4, que multiplica. No lugar de a, 1. No lugar de C, 10. Desenvolvo agora. Meu delta vai ficar igual. Menos 2 ao quadrado, 4. Distribuo o sinal. Continua negativo. 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. Portanto, nosso delta será igual a menos 36. Beleza? Bom, calculado o delta, o que eu preciso fazer? Preciso agora tomar a segunda equação do algoritmo de Bhaskara para calcular as raízes. Então, o que eu quero é calcular as chamadas raízes. Então, pego agora de posse do meu delta e a minha correspondente fórmula, faço de novo a substituição. Então, quer dizer, como é que vai ficar a minha equação? Delta é igual a menos 2, substituo b por menos 2, vai ficar menos 2, substituo delta por menos 36 e o a por 1. Logo, distribuo esse sinal e substituo este negativo do delta por i quadrado. Então, nossa equação vai ficar assim. 2 mais ou menos raiz quadrada de 36i quadrado sobre 2 vezes o a. Beleza? Bom, feito isso, agora eu posso desenvolver. Desenvolvo primeiro o termo positivo para a raiz, depois o termo negativo para a raiz, que são as duas raízes. Então, x é igual a 2 copio, raiz quadrada de 36, 6, raiz quadrada de quadrado e tudo isso dividido por 2. Joia? Desenvolvo. 2 dividido por 2, 1, 6 por 2, 3. Resultado, 1 mais 3i. Faço a mesma coisa para a segunda raiz. Então, quer dizer, minha segunda raiz vai ficar 2 menos raiz quadrada de 36, 6, raiz quadrada de i quadrado e tudo isso dividido por 2. Simplifico. 2 por 2, 1, menos 6 por 2, menos 3. Resultado, 1 menos 3i. Joia. Achamos as duas raízes da nossa equação, que é um número complexo. Então, as raízes serão
o número complexo 1 mais ou menos 3i. Beleza? Joia. Obtidas as raízes, agora nós fazemos o esboço no plano de Argand-Gauss. Primeira coisa a fazer, identificar quem é real e quem é imaginário. Qual o termo imaginário? 1 é um número real e 3i um número imaginário. Então, esboço o plano de Argand-Gauss. Eixo real interceptado por um eixo imaginário na origem. Joia. Separo em escala todos os pontos de forma que contemplem nossa raiz. E agora identifico o número real. Cruzando o eixo real, traço uma reta, passando por 1. Depois, cruzando o eixo imaginário em 3i e em menos 3i, traço uma reta, passando por esses dois eixos. Joia. Os pontos de intersecção entre eles, essas retas, são as nossas raízes. Pronto. Fizemos a representação do número complexo z igual a 1 mais 3i e z igual a 1 menos 3i. Beleza? Joia. Esta é a representação gráfica. Lembrando, quando nós falamos da representação gráfica de um número complexo, é o ponto. Então, os nossos pontos são esses. Joia? Bom, agora, ainda dentro desta representação gráfica, vamos entender o que é o módulo. O módulo é o segmento que liga a origem, em termos gráficos, a origem até o vértice do nosso ponto. Então, o módulo, no caso do número complexo, ele é de 0 a 1 mais 3i e a correspondente imagem de 0 até 1 menos 3i. Beleza? Bom, o módulo, a correspondente representação gráfica é esta. Mas para fins de cálculo, como é que nós calculamos o módulo? O módulo é calculado basicamente usando a seguinte fórmula. O módulo de um número qualquer é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados deste número. Portanto, nós não precisamos calcular para os dois quadrantes, para o primeiro e para o quarto. Por quê? Porque calculando para um ou para outro, o valor do módulo será o mesmo. Em outras palavras, o comprimento desse segmento de reta aqui é exatamente o comprimento deste segmento de reta aqui. Tá? Então, em função disso, o que nós fazemos? Nós podemos calcular para apenas um quadrante. Então, separando um quadrante, para fins de cálculo e facilitar nossa visualização, nós pegamos esse quadrante e aplicamos a respectiva fórmula. Módulo do número igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Beleza? Então, quanto que vale a na nossa expressão? A igual a 1 e b igual a 3. Basta substituir na fórmula. Então, o módulo desse número será igual a raiz quadrada de 1 quadrado mais 3 ao quadrado. Desenvolvo esses quadrados. 1 ao quadrado é igual a 1, 3 ao quadrado é igual a 9. Então, o módulo é igual a raiz quadrada de 1 mais 9. Portanto, o módulo é igual a raiz quadrada de 10. Beleza. Para fins de cálculo, matemática, a maneira mais adequada de representar um número é sem nenhum arredondamento. Então, como esse número é um número irracional, eu paro aqui. Módulo de o número complexo, o nosso complexo, é igual a raiz quadrada de 10. Para fins de projetos, por exemplo, nós estamos projetando um controlador PID e eu preciso obter o módulo dele. Aí eu recorro a uma calculadora e calculo a raiz quadrada disso. É claro que arredondando conforme a nossa necessidade, com 4, 5, 8 casas, conforme a nossa precisão necessária para fins do estimado projeto. Então, calculando, mantendo algum arredondamento, o nosso módulo será aproximadamente, notem o símbolo, 3,1622 reticências, ou seja, até o infinito, lembrando que esse não é um número racional, ele é um número irracional. Beleza? Joia. Então, falamos do módulo, agora vamos falar um pouquinho do argumento. Pegamos o mesmo representação gráfica. O que é o argumento de um número? É, basicamente, a representação angular entre
o nosso vetor e o eixo do conjunto dos números reais, no plano de Argand-Gauss ou no eixo x, no plano cartesiano. Então, para obter esse ângulo, o que eu faço? Eu uso uma fórmula. Eu uso a fórmula para o arco tangente de B sobre A. Então, o ângulo θ é igual ao arco tangente de B sobre A. E aí, basta fazer de novo a aplicação dessa fórmula. Então, o nosso delta, eu identifico quem é A e B, né? A igual a 1, B igual a 3. Substituo na fórmula. Então, nosso θ será igual ao arco tangente de 3 sobre 1, ou seja, o arco tangente de 3. E aí desenvolvo isso. Recomendo agora que vocês desenvolvam isso usando uma calculadora. Então, o arco tangente de 3 é igual a 71 graus, 33 minutos e 54 segundos. Beleza? Joia! Bom, com isso nós terminamos nossa aula proposta para hoje. Sugiro a vocês que peguem os exercícios na descrição do vídeo, tentem desenvolver para suscitar dúvidas. Havendo dúvidas muito significativas que não conseguem, podem entrar em contato comigo na descrição do vídeo ou aqui no nosso website, tá bom? De qualquer forma, entrando em contato conosco, nós retornamos, orientamos vocês no que fazer ou preparamos uma aula específica para esse fim. Beleza? Joia? Bons estudos!